Gente querida do terror Narnia, já prestaram atenção em quantos fatos mal ou não explicados convivem com a nossa realidade? É incrível, né? É incrível, mas facilmente justificado. Porque se tivessem explicações, não seriam sobrenaturais. Nós vivemos cercados por desafios, por interrogações, por questionamentos, por dúvidas. E com certeza, descobrir as respostas faz parte da nossa evolução. Mas claro, o verdadeiro Narnia sabe que não adianta ficar na vala comum do repetir perguntas. Temos que aprender vivendo, aprender com a vida, porque a vida apronta, mas é uma grande professora. E a forma escolhida por nós é usar experiências vividas por gente igual a gente e delas tirar pequenas conclusões que no somatório talvez nos leve àquilo que nós estamos procurando, a evolução. Então eu peço que assista o relato até o final. Ele não é dos mais longos. Tire suas conclusões. Pense a respeito. Se coloque no lugar daqueles que passaram pela situação. Vamos trabalhando, passo a passo, degrau por degrau, sem pressa. Estamos no caminho certo. Eu acredito que após cada relato, algo fica martelando dentro de nós. E a soma desses algos será o conhecimento que tanto procuramos. Sou Romário, sou Eduardo, paulistano da Gema, nascido e criado na capital paulista. Eu sou do cimento. Eu sou daquela cidade que nos oferece tudo, mas que nós temos que tomar cuidado para não sermos consumidos por ela. Porque na correria do dia a dia, quando paramos para pensar, descobrimos que o menos que temos é o convívio com seres vivos, é o se relacionar de verdade, não apenas estar dentro de multidões, e sim buscar a fórmula de não se tornar mais um ermitão cercado de milhões. Amigo é uma joia rara. Amigo é uma preciosidade que quando a gente tem um, realmente tem que cuidar. E eu tenho um amigo, Marcelo. Marcelo, a gente se conheceu no ensino fundamental. A vida nos levou para caminhos profissionais diferentes, mas não foi capaz de colocar barreiras na nossa amizade com força de que nos afastasse. Nós sempre estivemos juntos. E eu não tinha segredos para Marcelo, Marcelo não tinha segredos para comigo. E foi ele que viveu essa experiência. Algo que eu sempre achei fantástico. Mas ele me pedia para não tornar público, para não passar por otário. Eu dizia, poxa, mas essa história, outras pessoas merecem saber. Ele ria e dizia, meu amigo, deixa eu ir dessa para melhor, aí você pode contar para quem quiser. E infelizmente, Marcelo, há uns 3 meses atrás, nos deixou. Então agora eu irei revelar algo que não sei porquê, eu sempre achei que não era grande demais para ser guardado às 7 chaves. Espero que você preste atenção nos detalhes da história de Marcelo e veja que, por mais absurda que possa parecer, acontece. Eu acredito que aconteceu, porque
Ele não era de mentir e não mentiria justamente para mim. Acontece sim. E é bom você estar atento, que de repente pode ser outro a cair numa armadilha do dia a dia. Eu começo a falar a respeito citando Aline. Eu tive o prazer de conhecer a Aline e de conviver com uma mulher de uma beleza, mas uma beleza rara, física e espiritualmente falando. A Aline era absurdamente linda, no apogeu da juventude, nos seus 25 anos. Eu não vou ficar aqui tentando, colocar como é que era a aura de Aline, detalhando os seus dotes físicos, o brilho dos seus olhos azuis, o sorriso, o estar bem com a vida. Nossa, Aline era um encanto. E claro que ela conquistava as pessoas. Aline era minha colega de trabalho. E eu a apresentei a Marcelo. Não tinha como olhar aquela mulher e não nutrir algum tipo de sentimento. Eu, claro, fiquei deslumbrado. Mas tinha a minha Ana Paula, minha eterna parceira. Claro, a gente sabe, tentações andam pelo mundo, mas nada eu faria para magoar a Aninha, porque eu tinha certeza absoluta que era o grande e único amor da minha vida, que seria a mulher que ficaria a meu lado. E essa convicção só se confirmou com o passar dos anos. Mas Marcelo, quando conheceu a Aline, caiu de 4. Ela tinha uma disciplina com os cuidados do seu corpo que ultrapassavam as regras do normal. Era impressionante. A alimentação balanceada. Tudo seguindo os mais rebuscados rituais de uma vida saudável. E com relação a exercício, ela era uma jovem elegante. A nossa profissão exigia homens nos ternos, barba feita, cabelo cortado, e as mulheres em trajes apropriados, sempre em cima do salto. Não peçam, por favor, que eu fale a respeito, que eu de moda feminina não entendo nada. Então o guarda-roupa de Aline, ele era acima da média, porque graças a Deus o nosso salário também dava condições que a gente mantivesse as exigências mínimas de vestuário da empresa. Agora, o grande destaque eram as roupas de exercício, de academia, de corrida. Era impressionante. A mulher tinha um agasalho, um tênis, uma fitinha, um óculos diferente para cada dia. Quando ela saía para treinar, olha, até as árvores paravam para vê-la passar. Eu não quero assim parecer exagerado, mas aquelas lendas indígenas, a beleza era tamanha que quando se mirava nas águas de um rio, as águas paravam. Não quero cair nessa, mas é quase isso. E a corrida, aqueles 5.000 metros básicos, às 7 horas da manhã, no parque, era um compromisso inadiável. Então fizesse sol, fizesse chuva, sei lá, temporal, furacão, a Aline acordava 5:30 da manhã. A impressão que dava é que ela ficava até a hora de sair para correr, ali por 6:30, para estar pontualmente às 7 horas no parque. Ela ficava na frente do espelho,
se preparando. Seria o seu desfile na passarela da saúde. Era impressionante. E lógico, nós tínhamos viagens, a gente viajava, tinha compromissos fora de São Paulo, até mesmo fora do país. Mas antes de partir, a Aline já fazia o seu plano de viagem e descobria qual o local que ela teria para poder correr os seus 5.000 metros básicos às 7 horas da manhã. E aí, senhor Ramalho, nós chegamos no dia 25 de agosto de 2017. Guarde bem essa data, 25 de agosto de 2017. A Aline sai para a sua rotina. Só que dessa vez não estava sozinha. O grande Marcelo ali estava, fazendo companhia para o seu sonho de consumo. Mais uma tentativa de conquistar aquela que se tornou a musa da sua vida. Para Marcelo, não era assim um grande sacrifício, porque ele também era um atleta. O casal é muito bonito. Sabe aquela coisa assim de nascer um para o outro? Então se encontraram, aqueles beijinhos, e começaram a corrida. Aquela pisada forte, cronometrada, de pessoas que sabiam o que estavam fazendo. Respiração, movimento, lindo, lindo. Uma parelha de 2 pulsangues. Eles cobriu aquela pista assim como se fosse um nada. Manhã fria. Sabe aquela manhã fria, com neblina, o parque com um lago, aí a neblina se tornava mais densa ainda. Marcelo até que gostava de treinar, mas aquela manhã ele olhava para ela assim e dizia: nós deveríamos estar agora na cama, embaixo de cobertores, mas claro, sempre morro seco, mas não perco a pose. Quando de repente, num movimento totalmente inesperado, a Aline parou. Aí ele seguiu um pouco, aí viu que ela parou. Mas ela não estava ofegante, mãos nos joelhos, não. Ela simplesmente parou e ficou olhando. Ela olhava assim, em direção ao lago, com a neblina. Aí lógico, Marcelo chegou, algum problema? Ela olha, que mulher bonita. Claro que ele, diante daquele comentário, virou para olhar, mas cadê? Ela disse: para com essa brincadeira, vai dizer que você não está vendo. Ele: não. Ela: Marcelo, deixa de ser bobo, tá ali ela, ó. Olha que agasalho lindo. Olha, ela está em pé, ela está abanando para nós. Marcelo disse que olhou para ela: você está bem? Ela: para de brincar, para de piar. Outra coisa, pode dizer, que, sabe, eu não vou ficar com ciúme, não, pode ser, é linda, né? Ela não é linda. Marcelo disse: Aline, eu não estou vendo ninguém. Ela saiu devagarinho assim: oi. Aí olhou para ela: olha que simpática, tá? Continua abanando. Tudo bem? Como é teu nome? Aí foi quando a Aline olhou para Marcelo: está satisfeito agora? Mas satisfeito com o quê? Não viu? Ela disse o nome dela, Marina. Olha, se fosse uma manhã de verão, aquela coisa escaldante, já com o sol batendo, Marcelo diria que ela estava com insolação. Agora, naquele inverno, se for outra mulher, ele faria uma piada, mas com a sua musa, não. Aí ele só disse: tudo bem, tá bom, então vamos continuar a corrida. Ela: não, espera um pouquinho que eu vou conversar com ela, ela está me chamando. E a Aline saiu caminhando. Entrou na neblina e sumiu. Marcelo procurou, sabe, num raio, num diâmetro aceitável, porque foi ali na sua frente que ela desapareceu, e nada. Aí chegou uma hora que, de uma forma impensada, ele ligou para a polícia. Mal sabia ele
estava entrando uma confusão daquelas. A polícia chegou, ele contou a história, os policiais pediram para ele se acalmar, um olhava para o outro olhava para um, pediram que levasse ao local, ele levou. Aí ficaram olhando, aí chegaram outros carros, aí não era só militar, era civil. Aquele local ali foi fechado para averiguações. A coisa aos poucos virou cena de filme. Encontraram apenas o boné que a Aline usava. Levaram Marcelo para a delegacia para que ele repetisse a história. E ele repetia. Cada vez que ele contava, os policiais se entreolhavam e ficavam, é. Sabe aquela coisa assim da polícia, cara, tu tá nos tirando? Que brincadeira é essa, rapaz? Levantaram a ficha dele, nossa, quando viram, o cara é um baita executivo, o cara não tem nada contra, o cara não tem nenhum caso assim de internação por problema mental. Eles achavam que era brincadeira, mas acabaram dispensando o Marcelo. Só que a coisa ficou séria. Quando 3 dias depois encontraram o corpo de Aline no lago do parque. Claro, Marcelo passou a ser o principal suspeito de um crime, talvez assassinato, talvez não, mas ele era suspeito. Só que depois de uma necrópsia, no corpo de Aline não aparecia absolutamente nada assim, né? Nenhuma manchinha, nada que caracterizasse um assassinato, uma agressão, nada. Pausa para um pedido, necessária por ser muito importante para o canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, comente, compartilhe, clique sino de notificações para receber mais vídeos produzidos por nós. E se achar que merecemos, envie-nos um Pix, QR Code na tela, como também a chave. Você escolhe o caminho. Qualquer quantia será bem-vinda. Importante também é que você lembre de hypar o vídeo. E se desejar se associar à Confraria Nadina, será muito bem-vindo. Seja membro por apenas R$ 4,99. Em troca nós não temos muito a oferecer, mas já existe uma grade de vídeos extras exclusivos para os membros. E é claro que não podemos deixar de agradecer sempre aqueles que enviam os seus relatos via e-mail, o e-mail que está aqui na tela. São essas experiências o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. E desde já deixamos o nosso muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui, por ser um Nadina, pois você é a razão do canal existir. Surgiu até a teoria dela ter se autodeletado, mas não tinha porquê. A Aline era de bem com a vida, não tinha porquê. E nem a possibilidade dela ter caído no lago, porque ali na margem dava para andar uns 100 metros, dava a pé, e ela era uma excelente nadadora. Não fechava. Contra Marcelo só o fato de ter sido ele o último a estar com ela. Mas foi ele que ligou, mas normalmente quem liga é o primeiro suspeito. Mas a forma dele agir não tinha, só se ele fosse um artista, um ator, ele repetia, ele dizia, normal, explicou direitinho, que ele já estava esperando ela, a sua moto estava ali, parada, o carro dela parou do lado, eles saíram andando.
Tinha um vigia na entrada do parque que viu os dois ali conversando, felizes, e saíram correndo. O próprio vigia dizia que não tinha ninguém dentro do parque. Era uma coisa totalmente inusitada, mas tinha um corpo. Claro que a justiça e a polícia andam devagar, tem as investigações, buscam provas, mas não tinha nada. Só que o investigador Plínio, um homem já dos seus 60 e poucos anos, final de carreira, ele parecia aquele cão farejador. E ele resolveu investigar. Senhor Romário, Plínio descobriu que existiu sim uma Marina. Marina Soares. Uma moça linda. Tão linda quanto a Aline. E as descrições de Marina batiam com a que a Aline comentava com Marcelo. E pasme, Marina Soares, que também gostava de correr, gostava de fazer exercício, foi encontrada morta por afogamento no lago no dia 25 de agosto de 2007. Ou seja, exatos uma década depois. E não bastasse, pasme o senhor, através de estudos, se bem que não dá para ter certeza para associar a data, foi assim, algo diferente que aconteceu. Mas Natália Fischer, uma moça muito bonita, também foi encontrada morta no lago no mesmo dia de 1997, uma década antes. Com aquele relatório, a polícia começou a pensar num maníaco, um serial killer que agia na mesma data contra mulheres. Mas primeiro, em 17, com quantos anos estaria esse homem? E como que o vigia, ninguém do parque, viu esse homem? Sim, era um fato. Mas seria muita coincidência de, no momento, naquele dia, justamente aquele fatídico dia 25, a parte da manhã, ter sempre uma mulher linda, sozinha ou acompanhada por um ou dois, para desaparecer na névoa e aparecer morta boiando? Não tinha explicação. E realmente não tem explicação. A polícia não pôde fazer absolutamente nada contra Marcelo. Quando não havia um indício, uma razão, nada. Por mais incrível que pareça, eles tinham que aceitar que a história de Marcelo era coerente, tinha sim o testemunho do vigia, que já tinha visto o casal outras vezes ali, eles se davam muito bem, que Marcelo inclusive sempre era o primeiro a chegar, dava um dinheiro para o vigia para cuidar da moto e do carro deles, porque 7 da manhã, 6 da manhã em São Paulo, lugar deserto, sempre meio complicado. Nada. E o investigador Plínio comentou para seus colegas: o jeito agora, eu não sei nem se eu vou estar aqui daqui 10 anos, mas vocês guardarem essa data e ver assim, 2027, aparece outra mulher maravilhosa boiando no parque, porque a impressão que dava, segundo o Plínio, é que de 10 em 10 anos
as mulheres lindas se revezavam para ficarem ali esperando uma próxima vítima. É claro que o meu amigo Marcelo não foi mais o mesmo homem. Não só porque a gente descobriu porque ele não estava só fascinado por uma mulher linda, não. Ele realmente estava apaixonado por Aline. E o fato dela ter morrido, ter partido, pegou pesado nele. E principalmente considerando a forma que aconteceu. Ela estava ali do seu lado, falando algo que ele não entendia, indo rumo a uma neblina que dizia ter alguém, mas ele não enxergava, e ele a deixou ir. Foi aquela fração de segundos de bobeira. Então ele foi embora se culpando de que por quê? Mesmo sem ele estar chegando nada, mesmo sem estar entendendo nada, ele não a acompanhou. Talvez que se ele tivesse tomado essa iniciativa lógica, até mesmo elegante, Aline, naquela manhã fatídica, teria terminado seu treino e os dois voltariam à sua rotina, como costumava acontecer. Infelizmente, os melhores planos da nossa vida nem sempre combinam com a realidade e os caminhos se tornam diferentes. O treino acabou. A polícia chegou. Toda aquela investigação, todas aquelas perguntas, toda aquela pressão, respeitaram o que rege a coerência e também tiveram seu final. Restou apenas Marcelo. Marcelo sem Aline. Digamos que seria um ser sem muita razão de continuar existindo. Não bastasse a culpa, não bastasse aquela cobrança de se eu tivesse feito diferente, tinha a saudade, a falta. E todas aquelas informações com relação a um possível rodízio de mulheres bonitas que ficavam ali presas durante uma década, fizeram com que a cabeça de Marcelo desse uma volta de 360 graus. Ele partiu para outra rotina. Todo dia, todo amanhecer, lá estava ele no parque, não para treinar. Tanto que ele esqueceu esse lado da vida. Se tornou um homem pesado, gordo, fora de forma e totalmente desinteressado com sua imagem. O mais impressionante é que Marcelo, que passou a viver introspectivo, como se estivesse num universo à parte, ao entrar naquele parque, cumprimentava o vigia ou segurança, numa felicidade que chamava a atenção. Se dirigia até o local que Aline foi vista pela última vez. Ali sentava e passava horas conversando, como se a mulher da sua vida estivesse ali para fazer companhia a ele. Quando retornava para o mundo real, as pessoas olhavam curiosas, familiares preocupados. Teve um dia que eu procurei saber o que estava dentro da sua cabeça. Ele me falou com a maior naturalidade que a Aline estava ali, que ele ia visitá-la todo o dia. Eles conversavam muito e ela falava que realmente estava presa no local, que tinha uma missão a cumprir, mas nem ela sabia qual era. Que naquela manhã que ela entrou na neblina, ela não enxergou mais Marina. Sentiu apenas o corpo gelar em contato com a água. Passou momentos de agonia para depois despertar e se encontrar ali, parada, no parque, sem poder sair. Mas que ela tinha certeza que após cumprir sua missão, iria conquistar a sua liberdade. Marcelo, segundo ele, comentou sobre as investigações e o rodízio de moças de 10 em 10 anos. Então os dois se encontravam numa espécie de contagem regressiva
de alguém condenado a 10 anos de prisão. Esperavam tranquilamente que o dia 25 de agosto de 2027 chegasse, quando eles poderiam sair livremente pelo portão da frente do parque, podendo continuar com suas vidas. O que aconteceria? O que aconteceria? Eu não posso saber, ninguém pode. E na verdade, Marcelo não viveu para descobrir. Ele não está mais entre nós. Mas se está lá no parque com a Aline, não há como saber. Eu tenho uma ideia meia macabra de ir ao parque no dia 25 de agosto de 2029 e ver o que acontece e se acontece. Mas, quer saber? Eu ainda estou, digamos assim, construindo essa intenção. Porque, honestamente, tem horas que a curiosidade fala mais alto. E tem outras que eu penso que é bom não mexer com o desconhecido. Deixar as coisas como são para ver como é que ficam no futuro. É muito complicado, Zé Romário. É complicado, é triste perder 2 amigos como eu perdi. Mas fica pior tendo que conviver com essa história que viaja ali na tênue divisa entre verdade sobrenatural e loucura. E eu não sei se acontece o mesmo com você, mas depois de conhecer essa história, eu tomei como regra básica: de manhã cedo, local deserto, tanto faz homem ou mulher, evite correr, se exercitar, treinar sozinho. E mesmo que esteja acompanhado, se algo diferente, estranho acontecer, como foi nesse caso, pense antes de ir em direção a quem chama. Porque, de repente, você pode ter dado o azar de se encontrar com alguém que nem deveria estar ali. Pois por mais adultos, maduros e preparados que nos consideremos, é bom levar para a vida o ensinado por nossos pais que sempre pensaram na nossa proteção. Não converse com estranhos. Vou repetir para deixar desenhado. Eu sei de sua teimosia, porque hoje vive na redoma do adulto achando que tudo sabe. Então, para deixar claro, já que você não quer aprender coisas novas, então pelo menos aprenda o que você já aprendeu. Pois por mais adultos, maduros e preparados que nos consideremos, é bom levar para a vida o ensinado por nossos pais que sempre pensaram na nossa proteção. Não converse com estranhos.